Parece que há uma certa tendência com o exército russo neste momento. A Rússia envia uma de suas pequenas unidades para tomar um assentamento ucraniano. Essa unidade tem sucesso e a Rússia declara vitória. Bandeiras são hasteadas e sorrisos surgem, enquanto a Rússia afirma ter ocupado mais uma parte da Ucrânia. Então a Ucrânia contra-ataca e a Rússia perde em poucas horas o que pode ter levado dias ou até semanas para conquistar. E isso aconteceu de novo. A Rússia declarou vitória em Verbov. A Ucrânia transformou essa vitória em uma derrota esmagadora ao contra-atacar instantaneamente e sem piedade. A história começa com a vitória reivindicada pela Rússia. Em 1º de outubro, a agência Anadolu informou que o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter capturado a vila de Vobov. Não o famoso assentamento na linha de frente em Zaporizhia, mas um menor, situado no oblast de Dnipropetrovsk, que faz fronteira com Zaporizhia e está logo ao norte da divisa administrativa entre Dnipropetrovsk e Donetsk. Isso já tornaria a vila uma conquista importante para a Rússia. Qualquer avanço rumo a essa fronteira beneficia a Rússia, pois pode permitir o cerco parcial dos defensores ucranianos no oblast de Donetsk. O Kiev independente acompanhou o relatório da agência Anadolu, acrescentando que a captura faria parte de um avanço russo em direção a Dnipropetrovsk, que ocorreu durante o verão. Esse avanço incluiu ataques próximos a Kalinivska e Verezov no final de setembro, antecedendo a declaração da Rússia sobre Verbov em 1º de outubro. Anteriormente desocupada e de pouca importância estratégica, exceto por sua proximidade com Zaporizhia e Donetsk, a região parece ter se tornado um alvo para Vladimir Putin, porque suas tropas estão fracassando em conquistar o território que o líder da Rússia esperava tomar em 2025. É uma lógica bastante simples por parte da Rússia. Se a Rússia não conquista o território desejado, ela toma áreas menos importantes. Isso amplia as linhas de frente e traz mais uma preocupação para a Ucrânia. No final, isso é um ganho líquido para a Rússia. Conquista outro assentamento e declara uma pequena vitória sobre a Ucrânia. Só que nem tudo é o que parece com a captura de Verbov pela Rússia. Isso ficou imediatamente evidente depois que o Ministério da Defesa da Rússia afirmou a captura, já que a Ucrânia respondeu imediatamente que a Rússia não havia tomado Verbov, segundo o Kyiv Independent. Apenas alguns dias depois, foi revelado que a Rússia conseguiu colocar suas tropas em Verbov. No entanto, eles não haviam capturado nada. Eles estavam lá em um momento e no seguinte já tinham sumido, pois um ataque devastador da Ucrânia os dizimou onde estavam, deixando claro que Verbov ainda estava nas mãos da Ucrânia. Segundo o Kyiv Post, que publicou um relatório em 3 de outubro, a suposta tomada de Verbov pela Rússia durou poucos minutos antes de as forças armadas da Ucrânia eliminá-los. O ataque russo, que teria garantido Verbov, não foi real. Uma pequena equipe de infiltradores conseguiu entrar no assentamento e tentou fincar uma bandeira antes de ser pega. A Rússia pode ter se beneficiado da infiltração ao divulgar um vídeo de propaganda sobre a suposta captura do local, segundo o Kyiv Post. No entanto, o que realmente aconteceu foi bem diferente, afirma a Ucrânia, e o país diz que tem provas disso. Em uma postagem no Telegram sobre o que realmente aconteceu em Vobov, a 110ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia fez questão de compartilhar os verdadeiros detalhes. O inimigo divulgou recentemente uma declaração e um vídeo de propaganda sobre a suposta captura da vila de Vobov, localizada na área sob responsabilidade da 110ª Brigada Mecanizada Separada. A postagem no Telegram começa a definir bem o tom do que está por vir. A Rússia afirmou que não conseguiu provar. Essa informação não é verdadeira. O grupo de reconhecimento de drones inimigo entrou na vila de Vobov para filmar a cerimônia de hasteamento da bandeira, mas depois foi destruído por nossas unidades, informou a 110ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. A brigada declarou que seus soldados entraram na vila para eliminar os últimos infiltrados russos e restabelecer o controle de Vobov. Pedimos aos ucranianos que confiem só em fontes oficiais autorizadas a comentar sobre a linha de frente, concluiu a publicação. Mensagem importante para todos os ucranianos ouvirem.
Não acreditem nas mentiras da Rússia. É o que parece dizer a 110ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Raramente o que a Rússia diz e o que a Rússia faz são a mesma coisa. Claro, tudo isso parece apenas uma palavra contra a outra. A Rússia afirma ter capturado Vobov, enquanto a Ucrânia diz que a suposta captura foi apenas um grupo de infiltrados tentando tirar uma foto para fins de propaganda antes de serem destruídos. Quem está dizendo a verdade? Seria fácil acreditar em qualquer uma das afirmações, então é preciso haver provas concretas, de um jeito ou de outro, e elas existem. A publicação da 110ª Brigada de Fuzileiros Motorizados no Telegram trouxe uma declaração e um vídeo mostrando o que ocorreu com os ocupantes russos em Vybov. O vídeo mostra poucos soldados russos tentando hastear a bandeira do país. Num instante, esses soldados com a bandeira da Rússia são destruídos por um ataque ucraniano repentino. O vídeo então muda para um local um pouco mais urbanizado, presumivelmente também em Vobov, onde outro pequeno grupo de soldados russos está tentando fazer a mesma coisa. Agora, eles erguem a bandeira entre escombros bombardeados. As imagens não mostram o que acontece depois. Forças terrestres da Ucrânia tacaram com drones, forçando infiltrados russos a se abrigarem. No entanto, está claro o que acontece com um dos soldados russos. Entre os escombros de um prédio, ele põe a cabeça para fora para ver se o caminho está livre. Antes que o soldado reaja, ocorre outra explosão. Mais um russo abatido, outra tentativa de hastear a bandeira fracassa. O vídeo mostra o que ocorreu em Vobov, com soldados russos com bandeiras sendo abatidos. Tropas ucranianas erguem a bandeira para ser registrada por um drone de reconhecimento. O drone reduz o zoom para mostrar mais da vila. Não há sinal de outro soldado russo ou unidade em nenhum lugar. Vobov nunca foi totalmente capturada. As tropas russas entraram e foram eliminadas, muito antes que a Rússia pudesse reivindicar ou fortificar a vila. O vídeo diz que 3 soldados foram mortos, mas as imagens não são perfeitas e não há data ou hora registradas. Além disso, qualquer pessoa que não seja de Vobov poderia argumentar que essas imagens poderiam ter sido gravadas em qualquer outro lugar da Ucrânia. O Kyiv Post ressalta que as imagens ainda precisam ser esclarecidas antes de serem confirmadas como da vila. O projeto ucraniano de código aberto Deep State rotulou Vybov como um território que requer esclarecimento. A 110ª Brigada da Ucrânia criticou a rotulagem e disse que o Deep State pode estar ampliando a desinformação russa com esses relatos. Mas o que é totalmente inegável é que o vídeo mostra 2 situações em que pequenas unidades russas tentam erguer sua bandeira antes de serem rapidamente aniquiladas. Exatamente como a Ucrânia disse. Com a Rússia aparentemente expulsa de Vobov quase tão rápido quanto entrou, resta saber por que quis capturar a vila. Um motivo já foi mencionado, que é o desejo de obter imagens para fins de propaganda. Espalhar desinformação, especialmente se essa desinformação ajuda a enganar o próprio povo, é uma das táticas mais comuns do Kremlin. Isso é evidente em todos os aspectos da sociedade russa. De acordo com o site do governo do Canadá, o Kremlin controla toda a Sonnosy e toda a comunicação oficial na Rússia, como é de se esperar da maioria das nações. Mas outros países podem usar esses canais para informar seus cidadãos? O Kremlin os usa para criar e divulgar conteúdo falso ou manipulado em comunicados oficiais, discursos e redes sociais do governo. Tudo se resume a criar uma narrativa, não informar o que realmente acontece. Vybov é o exemplo perfeito disso. É mais provável que a Ucrânia esteja falando a verdade sobre o ocorrido em Vobov. Muitos na Rússia nunca verão isso. Repórteres Sem Fronteiras aponta que quase 2/3 dos russos recebem a maior parte das notícias pela televisão controlada pelo Estado russo. Muitos têm internet, mas essa dependência da televisão sugere que a maioria dos civis russos não vai procurar além do que o Kremlin lhes diz para encontrar a verdade por trás das palavras do seu Estado. Mesmo aqueles que se aventuram um pouco mais com suas conexões de internet podem descobrir que não conseguem encontrar as informações que lhes mostrariam o que realmente está acontecendo. Como relatou a Human Rights Watch em julho, o Estado russo bloqueou milhares de sites que poderiam revelar a verdade.
Organizações de direitos humanos e mídia independente são os principais alvos. No entanto, as plataformas de redes sociais frequentemente acabam sendo banidas pela Rússia, assim como as páginas na web de políticos que se opõem a Putin. Segundo a Human Rights Watch, só é possível contornar essa restrição usando uma VPN. Outro problema é que muitos russos não sabem usar uma VPN. Além disso, assim como faz com a própria internet, a Rússia está se esforçando para bloquear essas ferramentas porque sabe que elas podem abrir caminho para a verdade. Considere isso no contexto do que ambos os lados relatam sobre Vobov. A Ucrânia divulgou um vídeo de soldados russos tentando erguer sua bandeira antes de serem abatidos. Apesar de não ser perfeito, o vídeo mostra que a Ucrânia admite que alguns infiltrados russos conseguiram entrar em Vobov. A Rússia, por outro lado, mostraria apenas o hasteamento da bandeira, com o acesso a outras fontes de informação bloqueado ou rotineiramente ignorado pela maior parte da população russa, que assiste apenas às transmissões oficiais. Ou seja, isso é tudo o que a maioria dos russos comuns verá. A Rússia venceu e hasteou a bandeira. Essa é a mensagem que Putin quer espalhar, e é disso que se tratava realmente Vobov para a Rússia. Se houver dúvidas, a Rússia passou a reivindicar vitórias como tendência, em áreas que ela mantém por alguns dias ou às vezes poucas semanas. A retomada de Vobov pode ter sido a mais rápida que a Ucrânia conseguiu, mas está longe de ser o único exemplo de uma rápida reconquista de território. Em 19 de setembro, a UAIT informou que a Ucrânia retomou 7 assentamentos em Donetsk após uma série de contra-ataques. Isso equivale a cerca de 155 km² libertados. A UAI acrescenta que outros 171 km² foram inspecionados e liberados das tropas russas. Todo esse território havia sido conquistado pela Rússia. No avanço de verão rumo a Pokrovsk, Putin tornou a captura dessa cidade um objetivo central da ofensiva russa. Pokrovsk segue sob controle ucraniano. A Rússia falhou e agora está perdendo o território que conseguiu conquistar poucas semanas depois de tê-lo tomado inicialmente. A Rússia, é claro, não vai relatar nada disso. Ela só vai postar fotos do hasteamento da bandeira nesses territórios perdidos, fingindo que tudo está normal, na Ucrânia. A falsificação integra a mídia russa. O Instituto para o Estudo da Guerra, destacou isso em sua avaliação da ofensiva russa de 25 de setembro. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia exagerou muito seus ganhos territoriais, previstos para 2025. Em várias regiões, Kharkiv é a mais afetada, com a Rússia tendo inflado seus avanços em 112%. O Instituto para o Estudo da Guerra também relata uma inflação de 33% em Donetsk, 5% em Zaporizhia e 83% na região de Dnipropetrovsk, que é onde Vobov está localizada. De modo geral, a Rússia reivindica avanços que não fez. Vobov é o exemplo mais recente. O Kiev Independent informou em 1º de outubro que os avanços russos em setembro desaceleraram muito em relação a agosto. O Deep State registrou 44%, indicando que a Rússia capturou só 0,04% da Ucrânia em setembro. O Kremlin não compartilha esse tipo de informação com seu povo. Se soubessem o quão lento e desgastante é o avanço real, diferente do falso avanço que o Kremlin faz parecer, os russos poderiam ter motivo para se opor a Putin. A propaganda tem um propósito para o líder da Rússia. E Vobov é apenas o mais recente lugar que a Rússia afirma ter capturado. E se Vobov não se resumisse à corrida da bandeira para a Rússia, mas tivesse um objetivo estratégico além da propaganda? Vobov também poderia criar uma rota mais profunda para Dnipropetrovsk, embora a Rússia dê pouca importância à região, desde que a guerra na Ucrânia virou o atoleiro de desgaste atual. A Rússia tinha questões mais importantes do que Dnipropetrovsk para resolver neste momento? Ainda assim, Vobov pode ter tido um valor simbólico ou de propaganda menor, uma vitória rápida para mostrar na televisão estatal, em vez de uma ação de real consequência estratégica. Ao expor a falsa captura de Vobov pela Rússia, a Ucrânia desferiu um golpe doloroso em Putin e no Kremlin. Pode haver sinais de que a propaganda de Putin não está funcionando tão bem quanto antes.
Até nas Forças Armadas da Rússia, cresce o cansaço com as mentiras do Kremlin, mesmo com soldados pressionados a mantê-las. A dissidência está crescendo entre os generais russos, enquanto o Kremlin se recusa a admitir seus fracassos. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre os últimos avanços da Ucrânia e as mentiras mais graves da Rússia.